no ar, estamos no ar, meu amigo. Só que eu tô tendo que me achar aqui, cara. Calma. Olá, meu amigo, estamos começando o programa Luciano Alvarenga Debate ao vivo aqui na TV da cidade, em São José do Rio Preto, pela NET, mas ao vivo também pela Rede Mundial de Computadores, é mundial mesmo, meu amigo. Quero mandar um grande abraço a você que nos assiste, a vocês que nos assistem pelo mundo e a você em Dublin. Meu querido, a gente está na Itália, agora estamos em Dublin. Estamos sendo assistidos da capital da Irlanda, esse país fenomenal. Eu queria lembrar quem que é o autor do livro Dublinés. É um clássico da literatura universal. James Joyce. É o James Joyce? Acho que é o James Joyce, não tenho certeza, estou me confundindo. Mas eu quero aproveitar e mandar um grande abraço também a todo mundo de Monza, Itália, São Paulo, Franca, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, São José dos Campos e São José do Rio Preto, que também nos assiste, seja pela net, seja pela internet. Grande abraço à capital de São Paulo. Temos também, já sabemos, garoto, você que está nos assistindo em São Paulo, pelo seu iPad. É isso aí, meu querido. O negócio é o seguinte, o tema hoje é saúde pública e a sua saúde. Saúde pública e a sua saúde. Saúde pública é o tema de sempre das campanhas eleitorais do Brasil. Saúde pública é o tema de sempre. Mas eu gostaria de conversar um pouco sobre saúde pública por uma outra perspectiva. Colocar a coisa de uma maneira diferente. Olhar para ela, vamos tentar olhar para ela de uma outra perspectiva. Todo mundo fala que a saúde pública é precária, que ela é péssima em muitos lugares, em muitas situações, que é necessário mais hospitais, que precisa melhorar o atendimento, que há uma carência extrema de médicos, enfim, é o quadro que se descreve da saúde pública no Brasil. Um descaso, né, na grande parte dos casos. Tudo isso é verdadeiro, tudo isso é real, né, tudo isso tem a ver com a realidade que a gente conhece. E é claro que nós temos também, por outro lado, hospitais públicos de excelência, tá? Nós temos o caso, por exemplo, eu conheço um hospital público de excelência em São José dos Campos, na Vila Industrial, né? Uma maternidade que é pública de excelência, um hospital muito bom, não lembro o nome do hospital exatamente, mas me lembro que é uma maternidade. Temos em Sorocaba, né, um centro específico para o tratamento da visão, dos olhos, cirúrgico, é um centro nacional, né, procurado por gente do Brasil inteiro para questões relativas a transplante de córneas, né, a cirurgias, enfim. Então o Brasil tem sim casos, tem centros de excelência em termos de hospital público. Aqui em São José do Rio Preto mesmo, nós temos ótimos exemplos nesse caso. Mas evidentemente que não é a regra e evidentemente que existem muitos problemas com a saúde pública no Brasil. Agora, quando nós falamos de saúde pública, nós estamos falando de saúde pública para uma população de 200 milhões de pessoas e isso não é pouco, isso não é qualquer coisa. Eu quero conversar com você que me assiste por uma outra perspectiva. A perspectiva de que? Vou voltar aqui porque né, você entendeu por que eu voltei, né? É exatamente por isso. Muito bem. Eu quero colocar a seguinte questão. O cidadão, ele passa a vida inteira. Ontem, por exemplo, eu estava no restaurante onde eu almoço todos os dias, o Frangolango, ali na Higienópolis. Quero mandar um grande beijo à Silvia e ao Derlei, que são os proprietários, e aos funcionários do Frangolango, todos, que são extremamente amorosos, gentis, receptivos e tananã. Aí na mesa ao lado tinha uma família almoçando e uma criança de mais ou menos uns 2 anos de idade, ou 3, sentada na cadeirinha, tá? Comendo e já com um copão lotado de Coca-Cola. Desculpa, tem um demônio aqui na minha boca, eu acabei de comer um negócio para me sustentar. E a criança bebendo um copo de Coca-Cola. 3 anos de idade. Ou seja, o hábito alimentar dessa criança
já se inicia com um tipo de produto que é altamente calórico, que é altamente ruim, que é altamente cheio de todas as porcarias do mundo. Que todo mundo sabe. Não é o Luciano que está contando isso para você. É o que sabemos que é. Ora, uma pessoa que começa a beber Coca-Cola com 3 anos de idade e come fandangos e come comida industrializada que vem congelada, que janta todo dia lanche ou janta pizza, que tem uma vida sedentária, que não pratica esportes, que não anda de bicicleta, que não faz caminhada, que tem um trabalho que é sedentário. Ou seja, a pessoa tem um tipo de vida... Aí, ó, começou de novo, Clebinho. Não sei o que acontece com esse negócio, cara. Ele vai pesando, cara, vai puxando para trás. É o Clebinho, desculpa, você que está me vendo. Aí o cara tem uma vida que é sedentária, ele tem uma vida de uma alimentação extremamente ruim, que já começa pela própria família, a própria família que já começa a encher o bucho da criança com bolacha recheada, a própria família que já começa a encher o bucho da criança de 3 anos com Coca-Cola. Aí ele vai até os 40 anos nesse tipo de vida, se alimentando mal, tendo uma vida sedentária, sem nenhuma prática de esportes, né, sem cuidar da saúde como deveria. Aí o cidadão chega dos 40 anos, 40, 50 anos, o que acontece? Ele está obeso, ele está hipertenso, ele está diabético, ele está com a estrutura óssea, a estrutura muscular, uma desgraceira, porque não praticou esporte a vida inteira, não fez merda nenhuma. Aí ele começa a estourar. Aí ele tem um AVC, aí ele tem um ataque cardíaco, aí ele tem diabetes, aí ele está hipertenso, daí ele está estressado, aí ele vai para o hospital público. Aí começa a falar mal. Aí ele começa a falar mal do hospital público. Que o hospital público não presta, que o hospital público é uma merda, que o SUS é uma desgraça, que não sei o que do demônio, tenené. Entende o que eu quero dizer? Você sacou para onde eu estou levando essa conversa? Aí, nós temos 200 milhões de pessoas do Brasil que está gordo, que está obeso, que está acima do peso, que é sedentário, que não faz merda nenhuma, que encheu a barriga de Coca-Cola, refrigerante a vida inteira. Aí, quando ele chega no hospital público, ele quer que o hospital público conserte ele. Aí ele quer ser atendido logo. Aí ele quer ver o problema dele resolvido loguinho. Ô meu amigo, você teve 40, 50 anos para cuidar da sua saúde e não cuidou. Aí você quer resolver a tua saúde num atendimento de 2 horas? O que eu estou querendo colocar, e é isso que é importante que se diga, E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Meu amigo, estamos ao vivo aqui na TV da cidade, em São José do Rio Preto, e falando de Rio Preto para o mundo, aliás, falando aqui na Rubião Júnior, a rua mais famosa do planeta. Hoje um dia agradável em Rio Preto, está nublado, nubladinho, está mais fresquinho, está mais gostoso, não é? Mas enfim, falando de saúde pública e da sua saúde. Olha só, a gente cresce assistindo propaganda de refrigerante que associa o refrigerante à felicidade. Agora, na virada do primeiro semestre para o segundo semestre, tinha um outdoor dentro de um shopping de São José do Rio Preto,
um outdoor de mais ou menos uns 10 metros de altura, que descia assim, no intervalo entre como é que chama aquela escada rolante? Um outdoor de uns 10 metros de altura da Coca-Cola. Vou falar o nome, que já falei mesmo, um monte. O programa também tem 3 pessoas assistindo, então também não vai aumentar a audiência da Coca-Cola por causa disso, né? Mas tinha um outdoor de uns 10 metros de altura da Coca-Cola que descia assim no intervalo entre as escadas rolantes. Escrito assim, estamos de volta para matar a sua saudade. Daí embaixo, Coca-Cola, a felicidade, uma coisa assim. Então nós estamos acostumados e crescemos, não é? Associando consumir um refrigerante que é tóxico. Um refrigerante tóxico não é aquilo que faz mal necessariamente no imediato em que você consome. Alguma coisa que vai fazendo mal ao longo da vida também é tóxico. Ele também está te intoxicando, só que é lento. Você só vai sentir com 40 anos, né? Você começa a beber com 3, com 40 anos você está com problema de osteoporose, você está com problema de diabetes. Você quer saber uma informação? Se você consumir uma lata de Coca-Cola por dia durante um ano, ao final desse um ano você terá comido 350 quilos de açúcar. Eu gosto desse dado, porque quando a gente imagina 350 quilos de açúcar, que o seu organismo teve que triturar, que o seu organismo teve que fazer com que aquilo se transformasse em alguma coisa, aí o cara fala, não consigo emagrecer, não consigo emagrecer. Mas não consegue mesmo, meu irmão. O que emagrece é salada. O que emagrece, meu, é pegar a bike e pedalar. O que emagrece, meu, é você parar o teu carro a 4, 5 quarteirões de onde você quer chegar e ir andando. Não, mas o cara quer parar o carro dele na frente do lugar que ele quer chegar. Aí ele para em vaga de idoso, aí ele para em vaga de deficiente físico, aí ele estaciona em cima da calçada, ou senão ele faz que nem essas famílias que vão pegar o filhinho na escola. O pessoal quer pegar o filhinho da escola na frente da escola. Aí ele para o carro em faixa dupla, para o carro, todo mundo do mundo que se dane, eu vim pegar o meu filhinho. Para o carro, 3, 4 quarteirões longe da escola, vai andando, aí você dá aquela respirada, faz uma caminhadinha, olha para a cidade, encontra as pessoas que estão andando na rua, chega com calma na porta da escola, pega o teu filho, aí ele vai andando com você até o carro, enquanto vocês vão andando, daí dá para bater um papo, dá para conversar, dá para você perguntar para o seu filho como é que foi a aula, e aí, como é que foi a aula hoje, e os seus amiguinhos, você brincou, tá, né? Você entendeu o que eu quero dizer? As pessoas não estão percebendo que muito do estresse em que elas vivem está diretamente associado à vida sedentária que elas reproduzem. A gente fala assim, não, eu tenho que parar o carro perto porque eu não tenho tempo. O tempo é uma questão de escolha. As coisas que eu escolho estão tirando o meu tempo ou me dão mais tempo? As coisas que eu escolho são coisas que têm realmente um valor para que eu dê o meu tempo a elas, ou eu poderia ter mais tempo caso escolhesse melhor o que venho escolhendo? São perguntas que estão colocadas e que estão diretamente ligadas à questão de saúde pública no Brasil. Todo mundo gosta de reclamar de hospital público. Só que a maioria das pessoas que eu vejo nos hospitais públicos, aparentemente, e esse aparentemente diz muito da verdade, diz que essas pessoas têm um histórico de mau cuidado com a saúde, têm um histórico de sedentarismo, têm um histórico de má alimentação, têm um histórico de vida inteira, tá, em que a pessoa só detonou a própria saúde, tem um histórico de vida inteira em que ela não fez nada pelo próprio bem-estar, seja físico como emocional. Aí quando ela cai na rede pública de saúde, ela quer que a rede pública de saúde seja o Sírio-Libanês. O Sírio-Libanês de São Paulo ele é espetacular, meu irmão. Só que quem vai lá desembolsa a bufunfa alta. Então o cara pode ter fudido a vida dele, a saúde dele, a vida inteira. Ele pode ser um obeso, ele pode estar com hipertensão, pode estar com o diabo, não tem problema.
Só que daí ele chega lá no Sírio-Libanês, ele chega no Albert Einstein e vai ter que pagar por tudo aquilo que ele não fez. Você pode pagar? Você pode pagar por tudo aquilo que você deveria ter cuidado da sua saúde e não cuidou? Não, não pode, né? Então, bacana. Então você vai comer melhor, você vai parar de beber refrigerante, você vai parar de jantar pizza toda noite, você vai parar de jantar baita burger toda noite, entendeu? Você vai parar longe do lugar que você quer chegar para você fazer uma caminhada e aproveitar. Ou você faz isso, ou você vai ficar entupido na rede pública de saúde. Porque, ficar fazendo hospital, ficar fazendo UPA, ficar fazendo e enchendo de hospital, isso é enxugar gelo. Ou a população se reeduca no sentido de ter uma alimentação melhor, se reeduca no sentido de ter uma vida menos sedentária, ou ficar construindo hospital, é enxugar gelo. Porque do jeito que as pessoas estão não cuidando da própria saúde, você pode fazer um hospital por dia nesse país que a gente não resolve o problema. O nosso problema não é falta de médico. O nosso problema não é falta de hospital. O nosso problema é que as pessoas se alimentam mal, são sedentárias, não cuidam da própria saúde, não estão nem aí com o próprio corpo, vivem décadas dessa maneira e de repente ela deságua lá no hospital público e quer que a coisa funcione. Retomo e recoloco. Evidentemente que há o que aconteceu aqui? Não, aqui sei lá, deu pau aqui no negócio. Evidentemente que há um grau de precariedade na saúde pública brasileira, e isso eu afirmei logo no primeiro bloco. Há a precariedade? Há. Há a falta de muitas coisas na saúde pública brasileira? Há. Agora, não adianta nós imaginarmos que é possível nós termos uma saúde pública de qualidade, que atinja todo mundo que precisa, se todo mundo que precisa continuar vivendo como vive. Não adianta. Mais de 50% das crianças do Brasil já estão acima do peso. Jair falou que é comercial, já que eu volto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, estamos de volta na TV da cidade, aqui em São José do Rio Preto. O tema é saúde pública e a sua saúde. Eu quero retomar isso, é importante que a gente trate disso. E trate disso corretamente. O que eu quero dizer é, ficar construindo hospital público com o discurso de que o problema é a falta de hospital, é a falta de médico, em alguma medida é, mas sem que haja uma reeducação da população no sentido de que ela se cuide melhor, a gente vai chover no molhado, a gente vai enxugar gelo. Os únicos interessados nesse tipo de coisa é a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, envolvida aqui a indústria de refrigerantes. Por quê? A indústria farmacêutica é a maior fornecedora de remédios para os hospitais públicos. Ou seja, elas ganham bilhões e bilhões e bilhões e bilhões
vendendo remédio para o hospital público que são fornecidos na rede pública de saúde. Ou seja, a indústria farmacêutica, meu amigo, quer que você se dane. Ela quer que a sua saúde seja uma merda. Que você caia no hospital público e que os médicos encham você de remédio. Que você caia nas farmácias e você se entupa de remédio. Por que ela quer? É simples, cara. Isso dá dinheiro. A indústria farmacêutica, meu, é a maior indústria do mundo. É a indústria farmacêutica em primeiro lugar. É a indústria de alimentos em segundo lugar. Aliás, é a indústria de alimentos, é a indústria de armas em terceiro lugar. E o tráfico de drogas em quarto lugar. Essas são as maiores indústrias do mundo. Indústria farmacêutica, indústria alimentícia, indústria de arma e tráfico de droga. Essas indústrias, meu, e estamos falando aqui da indústria farmacêutica, ela quer que você se ferre. Porque ela está enchendo as burras de dinheiro com a saúde que você não tem. Com a saúde que você não tem. É necessário e absolutamente fundamental que os poderes públicos do Brasil recoloquem, e nessa eleição isso não está acontecendo, que recoloque o debate sobre saúde pública, dando assento ao fato de que a população precisa se cuidar melhor. Precisa comer melhor. Precisa comer mais verdura. Precisa comer mais legumes. Precisa comer menos carboidrato. Precisa fazer mais exercícios. Se nós não fizermos isso, e se você não fizer isso com o seu filho, se você ficar dando refrigerante, Coca-Cola para o seu filho, que nem eu vi ontem uma família fazer, meu, a família fazendo isso. A criança não sabe nem falar e já está bebendo Coca-Cola. A mãe tira a criança do peito, tá bom, tira do peito e dá a garrafa de Coca-Cola para o moleque chupar. O moleque está na teta, para de mamar na mãe e começa a mamar na Coca-Cola. Esse moleque vai ficar... mais de 50% das crianças do Brasil já estão acima do peso. Daqui 5 anos estarão obesas. Eu acho lindo ver aquelas crianças de 6 anos de idade gordo. O problema é tão grave que os animais domésticos das pessoas estão ficando com a cara do dono. Você vê o dono gordo, cachorro gordo. Dono magrinho, cachorro magrinho. Vocês que eu não vejo? Eu vejo, cara. Eu saio para andar de bike, daí eu vejo a turma. Dono gordo, cachorro gordo. Dono magro, cachorro magrinho. Não pode. Não pode. Tá? Então vamos falar mal da saúde pública, mas vamos ver qual é o nosso compromisso com a nossa saúde individual. Por que as prefeituras e os governos não fazem uma costura entre as secretarias de saúde, secretarias de educação e secretaria de esporte em torno da criação de um programa, tá, de reeducação das pessoas em relação à sua saúde? Deixa eu te falar uma coisa, você vai em postinho de saúde, nas cidades em geral, sabe quem que está lá nos postinhos? Pessoas sozinhas, solitárias, angustiadas e deprimidas. Sabe uma pesquisa que o Albert Einstein em São Paulo fez, o Hospital Albert Einstein fez, descobriu, sabe o quê? Olha que coisa interessante. Quase 80% das pessoas que têm doenças físicas está associado a doenças emocionais. Ou seja, a pessoa está triste, ela está deprimida, ela está angustiada, ela está se sentindo sozinha, esquecida, aí ela começa a desenvolver doenças físicas. Se as prefeituras levassem aos idosos programas de esporte e lazer que os tirassem de dentro das suas casas e os religassem com a vida do seu bairro, com a vida comunitária, os idosos seriam menos doentes. Se houvesse de fato um programa de esporte no Brasil, de fato significativo, que levasse esporte para as escolas como deve acontecer e não acontece, talvez nós tivéssemos menos crianças e adolescentes obesos. Percebe como discutir saúde pública não é ficar... Mas tem mais médico, hospital. Parece um bando de maluco, velho. Parece um bando de maluco.
Parece um mantra. O cara fica falando, hospital é doença. Eu estou falando de saúde. Hospital é doença. Eu estou falando de saúde. Saúde. Saúde, cara. Não é doença. Hospital é doença. E a turma, vamos fazer hospital. Vamos fazer hospital. Olha, se você fizer hospital, tem que encher de doente. Se você fizer quadra de esporte, tem que encher de gente saudável. Se você fizer hospital, você tem que encher de doente. Porque vai ficar, não tem ninguém doente no país que faz hospital. Com essa novela, lembra da novela O Bem Amado, anos 70? O prefeito da cidade, o Paraguaçu, queria construir um cemitério. Mas não conseguia inaugurar o cemitério porque ninguém morria. Tinha que matar alguém para poder inaugurar o hospital, o cemitério. É a mesma coisa de hospital. Faz o hospital. Se está todo mundo saudável, ninguém usa o hospital. Mas aqui no Brasil não, a gente faz hospital porque a gente quer doente. Tem que discutir saúde. A saúde pública no Brasil, ela precisa migrar do polo da cura para o polo da prevenção. Tem que migrar do polo da doença para o polo da saúde. Nós nascemos saudáveis. A gente nasce com o corpo, bala. A gente nasce com o corpo zerinho. A natureza entrega o pacote bem feito. Depois a gente vai fazendo merda. Depois a gente vai ficando obeso. A gente vai ficando gordo. Vai ficando sedentário. Vai se alimentando mal. A gente que vai estragando tudo. Se nós quisermos ter uma vida melhor, precisamos tornar o nosso cotidiano mais saudável. Se você não quer se deprimir na rede pública de saúde, meu irmão, evite de chegar na rede pública de saúde. Evite de ficar doente. E como que eu evito de ficar doente? Vivendo uma vida melhor. É simples. Ou não? Não é simples? É. A questão é de atitude. Por exemplo, você vai em postinho de saúde, tem uma quantidade imensa de pessoas que estão no postinho de saúde que é dependente psicológico de remédio. Porque são pessoas que estão carentes. Carentes de amor, carentes de parentes, carentes dos amigos, carentes de gente que converse com elas, que bate papo com elas. Aí elas vão no postinho de saúde pegar remédio. Doutor, tô com a dor aqui, tô com dor lá, dor não sei na onde, não sei o que, dá o médico, prescreve o remédio. Então toma remedinho, o cara fica feliz, porque o remédio virou amigo dele, é o remédio. Ele não vê a hora de tomar mais um remédio. Eu tô precisando tomar comprimido. Por quê? Eu não sei, eu tô meio, sabe, não sei. O remédio vira uma espécie de muleta emocional. Tem muita gente que vai no postinho para pegar remédio, mas na verdade não é exatamente o remédio que ele quer. Ele aproveita para ir no postinho para ver se encontra as pessoas. Aí um fala doença A, doença B, doença Z, doença J, aí vai lá, pega remédio, come, virou comedor de remédio. Acabei de falar, o Albert Einstein trouxe uma pesquisa alguns anos atrás dizendo o seguinte, olha, quase 80% das doenças físicas nascem na cabeça, nascem aqui, na cabeça para não dizer coração, de tristeza, de angústia, de depressão, etc. e tal, tá? Então, eu acho muito importante que a gente recoloque essa questão da saúde pública no Brasil no polo de que a população precisa cuidar da sua saúde de uma outra maneira. Precisamos mudar a saúde pública no Brasil do polo da cura, porque a cura é cara, porque a cura é quando o problema já se instalou de fato, para uma saúde pública da prevenção, porque prevenção é barato. Porque a prevenção é uma questão de educação, não é uma questão de remédio, é uma questão de educação. Meu amigo, esse é o papo, esse é o recado, isso é o que eu espero que você entenda. Um grande abraço e até amanhã.